Pai, e no nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse culto e pedimos, manifesta o Teu poder, a Tua unção sobre a vida de todos e opera na mente, na alma, no espírito e edifica a Tua igreja no Teu poder, na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e graças a Deus. E dê para Jesus uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E glória a Deus por você estar aqui conosco hoje à noite. Estamos ao vivo também pelo Facebook, pelas redes sociais. E glória a Deus, Deus vai falar com a gente. Vai ser forte a palavra hoje, vai ser tremendo em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. E glória a Deus. Deus vai abençoar e vai falar com todos. Amém. Eu tenho certeza. Por quê, pastor? Porque, irmão, a palavra de hoje vai nos dar um entendimento precioso acerca de uma questão. A palavra. Diga a nossa palavra. A nossa palavra. Quer ver? Existem três palavras: a de Deus, a do inferno e a nossa. Amém? Amém? E quando nós nos deparamos com a mensagem, com a palavra em Provérbios, capítulo 18, olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo, depois eu digo, quando todos encontrarem aí. Amém? Senão já começam a ler ali, e aí acaba uns indo na frente, outros ficando mais para trás e fica ruim. Então, capítulo 18, encontrou o capítulo 18? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Pessoal também do Facebook, olha, creia, Deus vai falar contigo hoje à noite. Vai ser uma palavra que vai lhe dar o entendimento acerca do que nós devemos fazer e como agirmos diante das adversidades. Na verdade, a nossa palavra, a palavra que nós falamos, ela tem um peso tão grande espiritual. Meu irmão, presta atenção nisso. Eu afirmo para você que a palavra que sai da nossa boca é espírito. Amém? É espiritual. Por quê, pastor? Porque primeiro, quem ouve a nossa oração? Deus? Deus ouve ou não ouve? Deus ouve a nossa oração. E onde Deus está? No céu, no mundo de Deus, no mundo espiritual. Então a nossa palavra aqui na terra, ela é espiritual. E aí você vai entender uma coisa muito forte hoje, que ela poderá ser dirigida, ou melhor, poderá ser sugestionada, ou seja, nós poderemos receber sugestões do inferno ou de Deus acerca do que falarmos. Amém? Amém? Nós somos literalmente dirigidos ou por Deus ou pelo diabo através do que falamos. Pastor, nós vamos ver na palavra hoje. Provérbios capítulo 18, versículo 20. E olha o que a Bíblia diz: do fruto da boca de cada um, diga de cada um. Diga, não é dos outros. De cada um. De mim e dos outros. Individualmente ele está dizendo: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, porém dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Uma pergunta: Deus é o Deus da vida? Sim ou não? Sim. E o diabo não é o criador da morte? A natureza de Satanás não é a morte? Pois entenda, a nossa língua ela pode ser dirigida pela vida ou pela morte, por Deus ou pelo diabo. Pastor, mas não pode ser assim. Só um parênteses. Abre Tiago capítulo 3, versículo 6, para você entender que o diabo ele pode dirigir as palavras que saem da boca do ser humano. Olha o que diz Tiago, capítulo 6, 3, 6.
Não, pastor, eu não acredito nisso, que o diabo pode influenciar a minha linguagem, a minha palavra. A palavra que sai da minha boca é minha. Meu irmão, a palavra que sai da nossa boca, ela pode ser dirigida por Deus ou pelo diabo. E a Bíblia Sagrada nos mostra em Tiago 3,6 uma verdade espiritual, que Satanás pode literalmente dirigir a nossa palavra, aquilo que falamos. Olha o que diz Tiago 3,6. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha para o pastor, cuidado com as suas palavras. Aquilo que você fala pode estar conectado com o inferno, diretamente com o inferno. E aí que eu chamo a atenção da igreja para um ponto importante. Como o diabo pode sugerir o que nós vamos falar? Como o diabo pode influenciar a nossa linguagem? Diga, através do que vemos, do que sentimos e do que ouvimos. Além de outras situações também que ele pode criar, mas a tendência do ser humano, meu irmão, quando o ser humano sente dor, a tendência do homem não é confessar, eu tenho dor, e pensar também, provavelmente eu tenho uma enfermidade, sim ou não? Sim. Pois o ato de você sentir uma dor no corpo, leva você a pensar que você está enfermo, e por consequência leva você a dizer que poderá estar enfermo. Isso é influência para o diabo entrar na vida do ser humano agora, nesse tempo presente. Irmão, ele pode usar essa ferramenta, ou seja, através do que você sente, ele pode influenciar o teu pensamento e aquilo que sai da tua boca. Por isso tem que olhar para a palavra e entender que se nós não observarmos segundo a Escritura Sagrada, nós vamos ser dirigidos por Satanás naquilo que falamos e não por Deus. As ferramentas que o diabo usa, ele usa com o intuito de pegar o homem espiritualmente falando. Olha para o pastor, e como ele faz isso? Nós estamos no mundo físico, onde ele não pode atuar livremente, sim ou não? Mas a partir do momento que o homem dá a palavra, ele pega o homem aonde? Nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E aí que você precisa entender que se a tua linguagem, se a nossa linguagem não for de acordo com a Escritura, nós já estamos sendo influenciados pelo inferno. A palavra de Deus é clara, a língua é como um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Certa vez o Senhor Jesus disse, pessoal, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Amém? Então a nossa palavra pode ser de vida ou de morte. De vida, influenciada por Deus. De morte, influenciada por Satanás. Aquilo que falamos determina também com quem andamos. Aquilo que confessamos determina com quem temos uma aliança. Se você é uma pessoa pessimista, negativa, você tem uma linguagem de morte, não uma linguagem espiritual da parte de Deus. Certamente você precisa observar a tua linguagem e mudar a maneira de falar. Por quê? Porque quem dirige a tua vida espiritual já não é mais Deus, mas é o próprio diabo. E é ele que inflama a tua natureza. E ele vai fazer você se contaminar pelas palavras da tua boca. Em Provérbios também diz, enredaste-te pelas palavras da tua boca. Amém? Nós somos envolvidos por uma ação maligna, irmãos, e observa isso. Geralmente o diabo ele põe sintomas para a pessoa pensar que tem uma enfermidade, para depois ela confessar que está enferma. O diabo atua no campo físico e aí ele ganha a pessoa no mundo espiritual. Por isso tem que observar.
E a gente tem que reconhecer que quando a nossa linguagem não é segundo a palavra de Deus, nós precisamos mudar urgentemente, porque é o diabo que está nos influenciando. Quem é muito briguento em casa, vou dar um exemplo. Quem vive discutindo com os outros, irmão, esse tipo de ação é demoníaca. E geralmente quando as pessoas estão em contendas, elas não falam coisas que se elas tivessem em sã consciência, não falariam? Sim ou não? Sim. Você já percebeu que toda vez que você entrou em contenda com alguém, você depois de um tempo que esfriou a cabeça disse, por que eu falei aquilo? Em sã consciência você não falaria, mas é o inferno que te instigou a falar para ele te prender na tua palavra. Por isso tem que liberar o perdão, por isso temos que anular, quebrar todas as palavras de maldições que saíram um dia da nossa boca, porque isso contamina o homem e prende o homem aonde? Nas regiões celestiais, só que em Satanás. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Você sabia que o julgamento de Deus sobre o homem é através daquilo que ele diz? A Bíblia fala que nós seremos julgados pelas palavras que saíram da nossa boca. É tão forte essa questão da palavra que até a vida eterna depende do que nós confessamos. Romanos 10:9 diz que se com a nossa boca confessarmos ao Senhor Jesus e com o coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Pois bem, a primeira parte é confessar o Senhor Jesus com a nossa boca. Por isso, olha para o pastor, a vida e a morte estão no poder da língua de cada um de nós. A vida e a morte estão no poder da tua língua. E você não vai fugir disso. Ou você se une com Deus ou está unido com Satanás. A linguagem que nós usamos, eu estou com dor, eu estou enfermo, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, não sei por que eu nasci. Esse tipo de linguagem, isso aí é linguagem que contamina o ser humano. E qual é a tendência do homem? É confessar quando as coisas estão dando errado. É ou não é verdade? Então o que o diabo fez agora? Ele criou um problema para a pessoa confessar aquilo que não deveria jamais ter falado. E aí ele entra e ele faz a obra dele. Por isso, antes de nós falarmos uma palavra de derrota, sempre vai existir uma influência por detrás disso. E aí é um ato do diabo para prender a gente no mundo físico e espiritual. Por quê? Porque a nossa palavra não é física, a nossa palavra é espírito. Ou você pega a palavra, ou você vê a palavra. A Bíblia é um livro físico, mas tem uma palavra que é espiritual. Eu tenho uma caneta que é física, mas a minha palavra não é física. A minha palavra é espiritual, é espírito. Tanto é que Deus me ouve lá no céu. Em Apocalipse 8, a partir do versículo 3, 4 e 5 diz que Deus ouve a nossa oração, e a nossa oração é colocada sobre um altar de ouro que está diante de Deus. E do altar de ouro a nossa oração sobe até o Senhor e Ele responde a nossa oração. Diga, a minha oração é espírito. Por quê, pastor? Porque toda a matéria é física, mas a minha palavra, a palavra que sai da minha boca não é matéria. Ela sai de mim, que tenho um corpo físico, mas eu mesmo também não sou um corpo físico apenas. Eu sou um espírito que tem uma alma e mora num corpo físico. Daí a importância de você passar a observar. O que acontece na tua volta pode ser uma armadilha do diabo para te prender na palavra. E ele vai te pegar não fisicamente, mas espiritualmente. Porque a nossa luta com Satanás não é na terra, é nas regiões celestiais em Cristo. Então precisamos entender que a nossa palavra pode ser dirigida pelo inferno. Pastor, eu nunca falei da parte do diabo. Engana-se você. Todo mundo um dia já falou da parte do inferno. Tanto é que a Bíblia adverte que nós podemos ser inflamados pelo próprio inferno. Por isso a palavra nossa tem que ser uma palavra saudável, segundo a Escritura Sagrada.
Meu irmão, una-te com Deus pela palavra de Deus. Pastor, mas como que eu posso me unir com Deus e falar a linguagem de Deus? Recitando a Escritura. Como Jesus se defendeu do diabo quando foi atacado por Satanás? Quando ele teve fome, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, que Jesus tendo fome, o diabo se aproximou dele e disse: se tu é filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. O que Jesus fez? Eu estou com muita fome, meu pai não me assistiu. Ele murmurou? Não. Mas o diabo tentou ele para que ele pudesse falar alguma palavra na qual o demônio ia pegar ele. Mas o que ele fez? Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim foi sucessivamente. Todas as vezes que o diabo tentou Jesus, o que Jesus fez? Recitou a Escritura. Portanto, se o meu corpo dói, eu devo dizer, eu tenho a obrigação de dizer, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Ele tomou sobre si as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu estou me unindo com o Senhor pela Escritura da verdade, e eu estou combatendo no mundo espiritual um demônio que está me instigando a confessar que eu estou doente ou que eu tenho muita dor, e essa dor está me acabando com a minha vida. Quantas vezes eu vi pessoas que tinham tanta dor de cabeça, que molhavam uma toalha, umedeciam a toalha e amarravam na cabeça, porque a cabeça parecia que ia cair. Eu vi casos de pessoas que batiam a cabeça na parede de tanta dor que tinha, e se enchia de remédio de todo tipo, e era uma ação do inferno que estava ali. E nós ensinamos o povo a combater o bom combate da fé. Além de nós orarmos com os irmãos, nós também, repreendendo o mal, ensinamos eles a repreender o mal e a resistir o diabo. E quantas pessoas testemunharam que venceram dores porque recitaram a Escritura Sagrada mediante a fé no poderoso nome de Jesus Cristo. Você quer vencer? Você quer vencer? Você deve usar o nome de Jesus. Caso contrário, vai ficar chupando o dedo a vida toda, e o diabo vai te escravizar nas dores, nos temores, nos medos. Pastor, eu sou uma pessoa muito medrosa. Enfrenta o medo em nome de Jesus e ele vai bater em retirada. Está na hora das pessoas aprenderem o que é fé. Fé não é se acovardar e ficar escondido atrás dos outros. Fé é enfrentar o mal em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, recitando a Escritura Sagrada. Quando eu recito o que está escrito, eu me uno com Deus. Quando eu falo o que eu sinto, ou o que eu vejo que o diabo está criando, eu me uno a Satanás e eu vou estar enredado pelo diabo. Por isso, olha para mim, a vida e a morte estão no poder da tua língua, não na língua dos outros. Pastor, mas me amaldiçoaram, e daí? A questão é se você se amaldiçoa. O problema não é os outros se amaldiçoar, o problema é você se amaldiçoar pela tua própria palavra. Por isso a nossa linguagem deve ser uma linguagem saudável. Diga: a vida deve estar na minha boca, a morte no inferno, debaixo dos meus pés. Amém? Olha o que diz a palavra. Oh meu Deus do céu. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Olha para mim, você vai se alimentar daquilo que você diz. O que você fala hoje, você vai colher no futuro. O que você diz hoje, você vai receber no futuro. Portanto, ainda que o teu presente seja um momento ruim, que você não está vivendo um momento bom na tua vida, você deve simplesmente confessar a tua vitória. Amém? E pela fé você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Temos que olhar para a palavra de Deus e compreender que nós temos que ter uma atitude de fé agora. Amém? Olha para mim, não adianta nada você estar diante de uma adversidade e confessar ela. Você tem que estar diante da adversidade confessando a palavra de Deus, que é a tua vitória.
Deus nunca pôde operar milagres enquanto o povo não esteve firmado na palavra dele. Deus nunca operou milagres sem que o povo estivesse firmado na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Entendido até aqui? Diga: a vida e a morte, Deus ou o diabo, estão na minha língua, influenciando o que eu digo. Diga: o nosso caso é com o Senhor Deus. Show, Satanás. Diga: eu posso todas as coisas no Senhor Jesus que me fortalece. Eu estou completamente sarado pelas feridas do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu expulso demônios e curo os enfermos. Me autocuro, se preciso for. Porém, eu já estou sarado. Amém? Glória a Deus. Tem que assumir a palavra. Para terminar, olha o que diz Provérbios 12. Provérbios 12, 14. O pecado que o homem comete quando ele prevarica, quando ele fala contrário à Escritura Sagrada. Tem que observar isso. A questão toda se define nisso. Quando você vê o mal, você tem a tendência a confessar ele. Quando você vê uma adversidade, você tem a tendência, por ter visto o mal, confessar aquela adversidade e crer que aquilo ali vai te destruir. Quando as pessoas vão para o médico, a tendência delas é o quê? Ouvir uma má notícia e sair da presença do médico crendo que aquele mal vai destruir a vida delas. Sim ou não? Quantas vezes eu recebi pessoas na igreja que chegaram depois de um exame e chegaram na igreja chorando, desesperados, sem chão, sem vida própria, porque foi dito que eles tinham uma doença que não tinha cura pela medicina, e agora elas estavam sem chão. Mas uma pergunta: foi Deus que falou? Não. Tudo é possível para aquele que crê. Por que observar a linguagem do homem, se nós devemos observar a linguagem, a palavra de Deus? Por que nós vamos ser sugeridos ou dirigidos por palavras exteriores, sendo que a minha palavra que sai da minha boca é o que define o que eu tenho e o que eu sou? Amém? Amém. O que determina o que eu tenho, o que eu sou, o que eu vou alcançar, não é o que os outros dizem, mas é o que Deus falou no meu coração pela palavra dele. Quantas vezes disseram: está morto, em 3 dias vai morrer, arruma caixão, lugar para enterrar. Vai o pastor, faz uma oração e sai em 7 dias. Quantas vezes foi dito: vai morrer em tanto tempo, tem 2% de vida. Aí vai o pastor lá e diz o contrário, não porque diz o contrário, mas porque fala por fé. E aí Deus opera milagres extraordinários. Em Gramado, certa vez, um menino de 22 anos quebrou a perna e o tutano do osso entrou na corrente sanguínea. Só escuta. Parou no pulmão e deu embolia gordurosa. Estava mais de 30 dias internado na UTI sem se mover. O médico chamou a família e disse: ele tem 2% de vida. 2% de vida. Levaram um doutor de Porto Alegre, deu uma olhada nele e não pôde fazer nada. Porque o que o médico fez? Ele examinou segundo a ciência, amém? E dentro da ciência eles fizeram todos os esforços e não puderam fazer mais nada. E olha para o pastor, humanamente falando é isso que acontece. Nós, humanamente falando, nós vamos até um ponto, mas depois não tem mais o que fazer, gente. Amém? Nós vamos até um determinado ponto e depois acabou. Não há possibilidade mais humana. Resultado: uma irmã que conhecia a família disse: posso levar o pastor lá para orar pelo fulano? Não vou dar o nome aqui porque a gente não tem autorização da família, não pediu autorização para dar o nome dele. E aí a mãe dele disse: pode. Aí eu fui numa quinta-feira orar por ele. Só que olha a cena, quando cheguei na UTI, a família estava do lado de fora chorando compulsivamente, porque o médico tinha dado 2% de vida para ele e não adiantava fazer mais nada.
Aí eu disse para eles: se Deus me trouxe aqui é porque Deus vai operar. E eu dei a palavra de Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 14, 15 e 16, 1 Pedro 2, 24. E eu disse para eles: sobre essa palavra de cura, eu vou orar por ele em nome de Jesus Cristo e ele vai viver. Quando eu entrei na UTI, ele estava imóvel, com aparelhos, sem se mexer. A linguagem da UTI é a seguinte: se você me ouve, mexe os olhos. Ele não mexeu os olhos. Se você me ouve, fulano, mexe o dedo, o dedão, mexe o pé. Nada, nem um movimento e nem sinal algum. E aí eu fiz a oração da fé e determinei. Eu disse, repreendi o espírito da morte, repreendi a embolia que ele tinha no pulmão e determinei que em 7 dias ele saísse da UTI, vivo, e repreendi o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela oração que tu faz desse tamanho assim? E você diz, em nome do Senhor Jesus. Quando eu terminei a oração, eu disse: fulano, tu me ouve agora? Mexe os olhos, olho para lá e para cá. Aí eu disse: tu tá me ouvindo? E eu sei que tu tá. Mexe o dedo, pá. Ai meu Deus, eu saí da UTI, eu disse para a mãe dele: vai ver o teu filho agora. Ela entrou chorando, num desespero, por causa que tinha dado a má notícia. Ela saiu numa alegria tremenda, me abraçou, me beijou e disse: pastor, depois de 30 dias meu filho me respondeu. Eu disse para ela: ele sai da UTI vivo, e ele vai viver em nome de Jesus Cristo. O demônio que estava nele, que entrou o problema no pulmão, depois acabou parando na cabeça. Ele saiu da UTI, foi para o quarto, deu um problema no cérebro dele daí. E eu disse: mas o diabo quer matar ele mesmo. Resultado, travou o lado esquerdo, gente. A última oração que eu fiz por ele foi dentro da casa dele. Estava na casa dele, usando uma bengala. Olha só, o problema estava no pulmão. Sanou o problema do pulmão, entrou infecção. Eu não lembro agora o que foi exatamente. Entrou e parou no cérebro mal. E o cérebro, o lado esquerdo dele, ficou travado. E ele estava com a mão assim, e usando uma bengalinha e mancando dentro de casa. Travou o lado esquerdo. Aí fui na casa dele, fiz a oração da fé e disse: agora estende a mão. E ele, pá, na hora. Na mesma semana voltou a dirigir carro, tem a vida perfeita e tudo normal. Perna normal, tudo normal. Por isso temos que entender, a linguagem nossa determina o que a gente vai receber. Não interessa o que eu vejo, o que importa é o que eu creio e o que eu confesso pela fé em nome de Jesus Cristo. É assim que Deus opera. Deus não opera quando nós vemos o mal e ficamos apavorados, mas Deus opera quando eu vejo o mal e neutralizo os meus sentidos, a saber, a visão, a audição. Amém? Eu neutralizo pela fé, porque não me interessa o que eu vejo nem o que eu ouço, mas o que Deus falou pela palavra. E Ele diz que tudo é possível para aquele que crer, e no nome de Jesus todas as coisas são possíveis e nada vos será impossível. Então nós vivemos por fé e não por vista, e é isso que determina também o que você vai alcançar na tua vida espiritual, se são milagres assim ou milagres gigantescos. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, e declarar o que quer que se faça, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então nós podemos e devemos falar, confessar, e Deus fará a obra. Deus tem prazer quando Ele vê alguém que se opõe ao inferno. Deus tem prazer e Ele se coloca de pé quando alguém se opõe à morte. Por quê, pastor? Porque o nome do Senhor é glorificado. Amém? Mediante a vitória, mediante o milagre. Por isso, meu irmão, não abra mão do teu milagre, da tua vitória, em nome de Jesus. Pastor, eu fiz exames, eu estou com câncer. Não, você não tem câncer.
O diabo diz que você tem câncer, você já foi sarado pelas feridas de Jesus. No mundo espiritual, quando Deus nos vê, Ele nos vê através da palavra dEle, através da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Deus não vê o homem fora de Cristo, mas Deus vê o homem através de Cristo. Portanto, aquele que crê no nome de Jesus e crê na promessa, meu irmão, é dessa forma que Deus vê, curados, libertos, abençoados, como reis e sacerdotes, e reinarão em vida para a glória de Deus. Mas a palavra adverte que a vida e a morte estão no poder da língua de cada um. E a tendência das pessoas é verem os problemas e confessarem. Isso é horrível, terrível. E olha o que diz Provérbios capítulo 12, versículo 2. 13:2, perdão. 13:2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Você entendeu o que diz? Do fruto da boca cada um comerá o bem. Quando eu falo conforme a Escritura Sagrada, eu como bem. Mas se eu falo de uma forma contrária ao que Deus já revelou, eu estou prevaricando, eu não estou unindo-me com Deus, e eu me uno automaticamente com o inferno, com o diabo. Isso é com quem está na igreja, com quem vai assistir o vídeo, com qualquer um. Não, pastor, não é assim. É assim. Mesmo que você não queira, é assim. Se a nossa linguagem não estiver conforme segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, nós estamos prevaricando contra Deus, pecando. Por isso, um detalhe, olha para o pastor, quando um mal tenta você, uma dor, uma enfermidade está tentando, um espírito de enfermidade, o que você tem que dizer? Eu estou doente? Não prevarique contra o Senhor, não peque contra Deus, diga, está escrito. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a fé. Eu sinto, mas eu não confesso. Me disseram, mas eu não digo. Lembra que Jesus na tentação, muitas vezes as pessoas chegavam a Ele e tentavam apanhar Ele em alguma palavra, e em muitos momentos Ele disse assim: tu o dizes. Eu não estou dizendo isso, é tu que dizes. Tu o dizes. Pastor, o senhor fica doente? Tu o dizes. Eu nunca fico doente. Às vezes vem um sintoma de resfriado, e quantas vezes eu espirrei e alguém disse assim: o senhor está gripado, pastor? Tu que diz. Eu estou sarado pela Síria Jesus. Aprende isso, é muito importante você neutralizar, mesmo que o teu corpo está atestando. Um dia desses tentou entrar um vírus de gripe no meu corpo, mas violento. Eu fui para Sapucaia do Sul com o carro aberto, a janela aberta, estava meio quentinho, agora no inverno, mas violento. Cheguei lá, começou a espirradeira, até em cima do altar espirrei. E aí eu disse: está amaldiçoado em nome de Jesus. Fiz oração em cima do altar. Depois, na hora ali mesmo, já parou a espirradeira. Cheguei aqui em Farroupilha, não tinha sintoma nenhum, nada, tudo foi para o inferno. Pastor, o senhor está com gripe? Eu não. Mas como que não, se o senhor está espirrando? Eu não estou com gripe, você que diz. Amém? Tem que usar a linguagem de Deus. Quando Jesus estava indo com Jairo para a casa dele, para orar pela filha do Jairo que estava doente, né? Que disseram, o Jairo chegou e disse: mestre, a minha filha está enferma. O Jairo não entendia a linguagem da fé. Aí Jesus disse para ele assim: eu irei e darei saúde para ela então. Mas nesse meio tempo chegaram e disseram: ô Jairo, não importunes mais o mestre, tua filha morreu. Jesus ouviu isso. A Bíblia é clara e diz: e ouvindo Jesus isso, disse, olhando para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Antes do Jairo chorar,
antes do Jairo falar besteira, Jesus repreendeu aquela voz do inferno, amém? E neutralizou um dos sentidos do corpo humano, que é a audição. Não ouça a má notícia, pelo contrário, creia no Deus Todo-Poderoso, e Ele é poderoso para reverter qualquer quadro. Porque se nós não cuidarmos a nossa linguagem, nós vamos prevaricar e nós vamos colher violência. Mas se a nossa linguagem for saudável, nós vamos confessar e as grandes obras de Deus vão se realizar na nossa vida. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vi muita gente com a vida totalmente destruída. E olha para o pastor, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus reverteu o quadro. Ele reverte, é Ele que opera, não é o pastor. Nós só temos que manifestar fé, e Ele vai operar o sobrenatural, porque Ele é Deus, e Ele prometeu, e a promessa que Ele nos deu, ela vai se cumprir, amém? A promessa de Deus se cumpre, mas tem que ser determinado, não é uma brincadeira. Às vezes você está diante de uma situação que é o inferno todo ali diante de ti, e o que fazer, pastor? Cuidar o que diz, não se unir com o mal e confessar a palavra de Deus. Temos que agir por fé, não por vista. Olha o que diz o 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Oh meu Deus, aquele que guarda a boca e não fala, unido com o inferno, ele guarda a alma. Ainda que ele sente a pressão, ainda que ele sente o embate, a guerra, o combate, ainda que ele está no vale da sombra da morte, mas ele confessa a palavra, ele guarda a alma dele. Lembra-te da história de Jó? Assentado em cinzas, aos olhos humanos, perdeu tudo. Uma coisa ele tinha, uma fé inabalável. E a mulher dele, quando viu ele sentado em cinzas, rapando com caco de telha toda a podridão que saía do corpo dele, a mulher dele disse: tu ainda retendes a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E o Jó disse: tu falas como qualquer doida. Em outras palavras, ele repreendeu a mulher dele, não ouviu o mau conselho, amém? Manteve a alma dele em Deus. E certa vez ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra. Eu não estou pregando de uma fé abstrata, mas uma fé real, viva e verdadeira, onde Deus, o próprio Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, Ele nos dá garantia de vitória pela fé nele. Jesus é o autor e o consumador da fé. Então a obra é completa e é perfeita. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra em meu favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Melhor é a gente ouvir, irmão, e cuidar com o que a gente fala. Porque quando a gente tem a tendência de falar muito, a gente fala coisas que não convém. E nesse ato de falar, o inferno pode pegar uma única palavra e arrebentar com a nossa vida. Pastor, o que o senhor faz quando tem sintomas? Primeiro, sintomas para mim não representam nada. Mas aquilo que eu creio na palavra é o que representa a minha vida. Deus me deu vida e só Ele pode tirar. Amém? Deus nos deu a vida e só Ele pode tirar. Irmão, não se deixe influenciar por nada. Se vier um sintoma de enfermidade, o que você diz? Eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Eu te repreendo, diabo, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Pastor, e eu tomo Quitel porque eu tenho o vírus do HIV, o que eu faço? Eu faço um tratamento médico, o que eu faço? Continua fazendo o tratamento, só que entra nas regiões celestiais em Cristo.
Começa a combater contra aquele mal pela fé. Amém? Você está agindo aonde? No campo físico e no campo espiritual. Amém? Lembrando que toda obra de morte, de roubo e destruição provém de Satanás e é gerado no mundo espiritual. Nenhum tipo de doença é gerada no mundo físico, mas todas têm influência em Satanás. Vou dizer aqui para você, até se o homem criasse um tipo de vírus em laboratório, ele só criou porque ele teve um pensamento ruim. Amém? Amém. Ou seja, e os pensamentos não são físicos, são espirituais. Todas as coisas, tudo é regido, é dirigido pelo mundo espiritual. As pessoas pensam e elas agem, elas pensam e elas falam. A nossa vida ela é dirigida não por coisas físicas, mas pelo mundo espiritual. Portanto, nós devemos observar que a nossa vida não é física, ela é espiritual, e nesse mundo físico vai refletir o que você recebe no mundo espiritual, o que você conquista no mundo espiritual. Por isso diz a Bíblia, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Por isso, uma coisa importante, está fazendo. Eu já orei por pessoas que estavam tomando morfina e não adiantava a morfina. Aí, quando fizemos a oração da fé, a pessoa foi curada. Glória a Deus. Amém? Ou seja,